Fala pessoal, sou o professor Daniel Lago e você está no canal Físio na UTI. Conta pra mim, você já teve dificuldade de realizar a mobilização de um paciente na UTI por algum tipo de barreira que atrapalhou o seu trabalho? Nesse vídeo eu vou falar sobre as barreiras relacionadas ao paciente e como superá-las. Solta a vinheta! Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. Bom, quando a gente pensa em terapia intensiva, em assistência fisioterapêutica, em mobilização na UTI, sempre nos vem à mente as dificuldades que podem ocorrer durante esse processo. Na literatura é bem claro que nós temos 4 grandes grupos de barreiras associadas à mobilização na UTI. Barreiras relacionadas ao paciente, barreiras estruturais, barreiras culturais e barreiras relacionadas ao processo. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre as barreiras do paciente e vou te dar várias dicas de como superar essas barreiras. As barreiras do paciente são subdivididas em 3 tipos: barreiras físicas, barreiras neuropsicológicas e barreiras relacionadas a dispositivos e equipamentos. Quais são as principais barreiras físicas para a realização de mobilização do paciente na UTI? A primeira delas é a gravidade da doença. Pacientes muito graves para mobilização, isso é muito comum na UTI. Um paciente com instabilidade hemodinâmica importante, um paciente com alto grau de sedação, são pacientes em que a mobilização realmente fica muito restrita. Nesse caso, o ideal é que haja, logicamente, um direcionamento para o tratamento do paciente para que o mais cedo possível ele saia dessa condição de gravidade, consiga acordar, ficar com pouca sedação ou sem sedação, para que se inicie o trabalho ativo da fisioterapia. Na outra ponta, são os pacientes muito bons, que estão muito bem para a fisioterapia. Daí a importância de reuniões entre a equipe e de triagem de pacientes, de estratificação de pacientes, para que você consiga identificar aquele paciente que não tem nenhuma alteração funcional ou não tem um risco de evoluir com alteração funcional. Eventualmente aparece esse paciente na UTI, é um paciente que passou por uma cirurgia simples, um paciente com uma pequena descompensação clínica que não tem repercussão funcional. Então, nesse paciente, muitas vezes, a alta da fisioterapia é o caminho. Além da instabilidade hemodinâmica, que é muito frequente no nosso paciente, a ocorrência de arritmias pode impactar na nossa conduta. Por isso é importante o fisioterapeuta ter boas noções de eletrocardiograma, para saber identificar quais são as arritmias potencialmente graves e quais são aquelas que me permitem realizar a mobilização. Por exemplo, um paciente que tem fibrilação atrial crônica, muitas vezes vai poder ser mobilizado e fazer exercícios tranquilamente. Agora, um paciente que cursa com um bloqueio atrioventricular total, dependente de marca-passo, talvez não seja o melhor momento para intervir com esse indivíduo. Outra condição comum do paciente na UTI, que é considerada uma barreira física, é o desconforto respiratório ou a instabilidade respiratória, especialmente em pacientes na ventilação mecânica. Antes de realizar a mobilização, os exercícios, busque identificar a causa do desconforto. É acúmulo de secreção? É hipoxemia? É um paciente que está cursando com atelectasia ou com fadiga muscular? Resolva o problema para que depois você possa realizar as atividades de mobilização sem dificuldades. A dor é outra barreira física muito descrita na literatura e muito colocada pelos pacientes. A gente sabe que com dor, fazer exercício se torna uma tortura e é importante que dentro da UTI existam protocolos direcionados para tratamento de dor, tanto em pacientes em ventilação mecânica quanto em pacientes em ventilação espontânea. Como que você pode avaliar a dor do paciente? Escala numérica, escala visual analógica, pensando no paciente em ventilação espontânea, que se comunica. BPS, Behavioral Pain Scale, em pacientes que estão em ventilação mecânica. Valores iguais ou maiores que 5 na BPS indicam dor severa e a importância do tratamento medicamentoso. E outra dica que eu dou para você é: inicie a sua assistência após a administração dos analgésicos. Então veja lá com a equipe de enfermagem qual é o horário da analgesia do paciente. E aí você, lógico, dá um tempo após a aplicação, meia hora, 1 hora, dependendo do fármaco utilizado, e inicie seu atendimento após isso. Isso vai facilitar e vai permitir que você aplique exatamente aquilo que você quer com o paciente. Outro destaque das barreiras físicas é a fraqueza muscular. O paciente é muito fraco para realizar a atividade. E aí a gente precisa ter um protocolo bem direcionado de mobilização, de prescrição de exercícios terapêuticos para retirar o paciente desse status de fraqueza. É indicação para mobilização, porém interfere.
muitas vezes o paciente se sente desestimulado por não conseguir realizar a atividade. E daí a importância fundamental de você realizar prescrição fisioterapêutica individualizada, considerando a condição e o momento funcional que o paciente vive. Assim você vai conseguir aplicar uma dose adequada para esse paciente e que vai servir de estímulo para ele continuar melhorando. Quanto às barreiras neuropsicológicas, destaco aqui para vocês: sedação, o delírio, a agitação, a recusa em realizar atividades. Sedação, o ideal é que haja um protocolo de sedação dentro da UTI, preferencialmente mantendo o paciente sedado, porém com RASS de 0 a -2. Para delírio, é fundamental a triagem para identificação precoce, por exemplo, utilizando a CAM-ICU, que é uma das escalas aplicadas para avaliação do delírio. Pacientes agitados, novamente, sedação em nível adequado, RASS de 0 a -2. A recusa do paciente, que eventualmente pode ocorrer, aí precisa da lábia do fisioterapeuta, da persuasão do fisioterapeuta, de mostrar para o paciente, explicar ao paciente e ao familiar o quão é importante ele participar do programa de mobilização de exercícios dentro da UTI e como isso pode ser benéfico, o que isso pode trazer de benefício e de mudanças na evolução clínica dentro da UTI. O último subtipo de barreiras relacionadas ao paciente são os dispositivos e equipamentos. E aqui eu destaco como os principais dispositivos os acessos invasivos ao paciente, aqueles dispositivos que invadem o paciente, como por exemplo, acesso venoso central, sonda vesical de demora, sonda nasogástrica ou nasointeral, acesso venoso periférico, catéter de pressão arterial invasiva. Todos esses dispositivos, de alguma forma, podem interferir, podem atrapalhar a mobilização. Porém, é possível sim, com jeito, com conversa, com trabalho em equipe, juntamente com a equipe de enfermagem, definir uma estratégia adequada para retirada ou para, pelo menos, desconexão dos dispositivos para facilitar a progressão da mobilização. Conta aqui nos comentários, qual dessas barreiras é a mais comum que você vê na sua prática na UTI? Recapitulando então o nosso conteúdo de hoje, falamos sobre barreiras para a mobilização do paciente na UTI, enfocando nas barreiras relacionadas ao paciente e no que pode ser feito para otimizar ou para minimizar o efeito negativo dessas barreiras. Gostou desse conteúdo? Não esquece de compartilhar com seus colegas para que mais profissionais possam saber como identificar e o que fazer para superar as barreiras relacionadas à mobilização na UTI. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!